Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Vocês conseguem me ouvir ou não? Não sei onde fica o ponto aqui. Conseguem? Sim? Ah, então tá certo. Vamos esperar aqui mais um pessoal entrar. Daí a gente já conversa sobre o curso de português. Tá certo? Vamos lá. Esperar mais um pouquinho e a gente já conversa. Tá? Vamos lá. Certo. Pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo. Se vocês tiverem alguma dificuldade de me ouvir, por favor, me falem, escrevam aqui, tá bom? Eu sou a Camila, eu sou a professora de língua portuguesa e hoje a gente vai conversar um pouco sobre os conteúdos que vão ser passados para vocês. Dei uma travadinha. Os conteúdos que vão ser passados para vocês durante esse curso, tá? Assim, os conteúdos escolhidos são aqueles que têm maior recorrência nos concursos. A gente prioriza os concursos aqui, né, do Sul, mas, enfim, são conteúdos que aparecem. Deixa eu arrumar. São conteúdos que eles aparecem com frequência em quaisquer concursos. Claro que a gente, conhecendo e sabendo língua portuguesa, a gente sabe que durante a aula acabam ocorrendo dúvidas sobre assuntos que estão ligados, né? Então, durante as aulas, durante o andamento das aulas, a gente sana aquelas dúvidas que aparecem, não necessariamente só desses conteúdos que eu vou falar para vocês, certo? Pode aparecer uma dúvida que é de algum conteúdo linkado a esse, algum conteúdo que vocês não se lembrem mais, tá? A aula de português, ela é assim, ela é dinâmica, beleza? Então tá. Para começar, um dos assuntos que mais caem em todos os concursos é o uso dos porquês. Na língua portuguesa, a gente tem 4 porquês. A gente tem 2 porquês juntos, com e sem acento, e 2 porquês separados, com e sem acento também. O que pega mais? Quando é que eu uso um ou outro, né? Em quais situações eu vou usar um porquê junto com acento? Ou em quais situações eu vou usar um porquê separado sem acento? É só em pergunta? Porque geralmente a gente vê aqueles macetes de internet que diz porquê separado pergunta, porquê junto resposta, mas a gente sabe que a língua portuguesa é muito mais do que isso. Então, no curso que a gente vai fazer, a gente vai
explanar esse uso dos porquês, mas de uma maneira muito facilitada, porque o que a gente quer? A gente quer decorar, a gente quer aprender, né? Quando que eu vou usar, de fato, esse porquê junto com acento? Ou porquê separado com acento também, ou sem acento, enfim. Né? A gente tem que aprender de fato, né? Quando é que a gente vai usar? Que vai muito além do porquê de resposta e porquê pergunta, né? Ainda nessa questão de escrita, a gente entra na questão de conjunção e preposição. Como é que eu sei quando eu uso uma conjunção ou uma preposição, sendo que às vezes as duas são a mesma palavra? O como, o que, o e. Dependendo de como, de quando ou do lugar que eu estou colocando essa palavra no meu texto, ela vai ser uma conjunção ou uma preposição, tá? Tudo isso, gente, a gente vê de uma forma mais simplificada, tá? Mais bruta, para que a gente realmente entenda, para que a gente realmente memorize, tá? Nada floreado para dificultar, porque língua portuguesa já tem aquela fama de ser uma disciplina difícil, né? Aí tem gente que dificulta mais ainda, porque acha que quanto mais difícil, melhor, mais importante é, mas não tem nada a ver. Quanto mais fácil e melhor para a gente aprender, aí sim fica bom, né? Então, a gente vai ver, além do uso dos porquês, essa diferença entre a conjunção e a preposição, diferença de onde e aonde. Quantas vezes a gente utiliza o onde como um elemento coesivo? O que é um elemento coesivo? Elemento coesivo são aquelas palavras que a gente usa para juntar ideias. Só que o onde, ele só vai falar, ele só vai se referir, falar não, né? Ele só vai se referir a lugar, certo? Então, saber diferenciar o onde e aonde, o sob e o sobre, que também são questões de ortografia que caem muito nos concursos, né? O uso do hífen, observando a nossa nova regra ortográfica. Algumas palavras que a gente usava o hífen, hoje a gente não usa mais, e vice-versa, né? Alguns prefixos não são mais precedidos de hífen, a gente vai ver isso também. Tem uma apostila bem completa para vocês. O uso da crase, a famosa crase, aquela que muita gente tem dúvida e ela tem bastante regrinha mesmo. A crase tem bastante regrinha, mas são regras fáceis de se compreender e acaba que a gente vai internalizando e vai utilizando sempre. Tá? A gente vai ver bastante sobre crase. Nos últimos concursos, vocês estão me ouvindo ou me vendo? Ai, ai, ai. Vocês conseguem me ouvir ou me ver? Sim? Certo. Vocês conseguem me ouvir então, né? Me ver, eu não tô conseguindo aqui. Tá, beleza. Nos últimos concursos, tem aparecido muitas questões sobre encontros vocálicos. Interessante, né? Porque encontros vocálicos a gente vê lá no ensino fundamental.
Claro que na graduação também, mas a gente vê muito no ensino fundamental e está aparecendo muito nos concursos. Os encontros vocálicos, eles são os ditongos, ditongo aberto, ditongo fechado, tritongo, tá? Ah, então eu tô aparecendo aqui, eu não tô. Mas enfim, vamos continuar. E o hiato. Junto com o hiato, a gente tem uma regra adicional que é a acentuação dos hiatos. Por que que saúde é um hiato acentuado, né? Que eu tenho o hiato U, saúde. E moeda, que eu tenho o hiato E, não é acentuada. Essa é uma questão que aparece em forma de pegadinha, às vezes. Então, a gente tem que ver, mas é uma questão assim bem mais tranquila. É mais tranquila do que quando a gente fala dessa forma. Tá? Certo. Consegue ver e ouvir? Ah, então tá certo. Partindo para a área textual, o nosso curso também vai abordar as questões de coesão e coerência. A coesão, ela tem a ver com os elementos, as palavras que eu uso dentro do meu texto que vão fazer essa ligação entre as minhas ideias, certo? Logo, um texto com uma boa utilização de palavras, uma boa utilização de elementos coesivos, é um texto coerente. O que é um texto coerente? Aquele texto que inicia e termina falando sobre o mesmo assunto. Tá bom? Os elementos coesivos também são questões que aparecem bastante, questões de preenchimento de lacunas com elementos coesivos. Os elementos coesivos podem ser conjunções ou preposições, viu? Como uma coisa em português está ligada com a outra. E a gente já vai ter visto, né? Essa diferença entre conjunção e preposição. E vai aparecer de novo quando a gente vê coesão de texto. Então, um texto coeso é um texto coerente. Seguindo os assuntos sobre produção textual, sobre texto, coesão e coerência, a gente vai dar uma olhada no uso da vírgula. A vírgula ela tem algumas regrinhas específicas do acentuado e não acentuado. Eu não entendi, Josiane, do acentuado ou não. Ah, do hiato, certo. Hiato acentuado, de modo geral, o hiato é quando eu tenho no meio de uma palavra, na separação silábica, uma vogal fica numa sílaba só, né? Os hiatos só são acentuados quando eles forem U ou I, certo? Exceto quando, depois desse hiato, a sílaba que vier depois desse hiato começar com NH. Por isso que a palavra bainha ou rainha tem o hiato I, mas ele não é acentuado. Porque a sílaba que precede esse I, ela inicia com NH. Que não acontece com saída, saúde, tá? Os outros hiatos, por exemplo, moeda, ele não é acentuado porque não é com I e nem U. Os únicos hiatos acentuados são I e U. Os únicos. Certo? Os outros não são. O hiato I tem a exceção de que quando ele aparecer antes de uma sílaba iniciada por NH, ele também não vai receber o acento. Certo? Essa é a regra de acentuação dos hiatos.
Beleza. Então, a gente viu coesão e coerência, o uso da vírgula, quando que ela é proibida. Por exemplo, eu nunca posso separar o sujeito do meu predicado por vírgulas nem pontos, enfim. Também tem questões de diferenças entre frases, orações e períodos. Por que que toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração? Né? A gente vai ver. A questão do sujeito e do predicado, os tipos de sujeito, é um conteúdo que cai bastante também. Sujeito simples, sujeito composto, quando eu tenho mais de um núcleo. O sujeito oculto. O sujeito oculto, ele aparece quando eu tenho quando a minha conjugação verbal ela identifica esse sujeito, mas ele não está ali explícito. Por exemplo, observamos o céu à noite. Eu sei que observamos está conjugado no nós, né? Então ele não precisa estar ali para eu saber que é nós. Certo? Aí a gente vai saber diferenciar um sujeito indefinido de um sujeito oculto. Porque o sujeito indefinido, ele também não está na frase. Mas ele não está oculto. Eu não sei quem é o meu sujeito. Mas ele está ali, mas eu não sei quem é. Então a gente vai vendo essas questões durante o curso, tá? O predicado, as classificações do predicado, considerando que o predicado, ele é tudo na oração que diz respeito ao sujeito. Né? A gente aprende lá na escola que é tirado, a gente tira o sujeito e tudo que sobra é o predicado. Então é tudo que diz respeito ao sujeito é o predicado. E ele tem uma classificação, dependendo do núcleo dele. O núcleo é a palavra mais importante, né? Pode ser um nome para predicado nominal, um verbo para predicado verbal, ou um nome e um verbo para predicado verbo nominal. Geralmente, daí o núcleo é um verbo e um advérbio, né? E por último, desculpa. Por último, a gente entra na questão de semântica. Semântica é o contexto das palavras, tá? O contexto das orações. A gente vai ver sinônimos, antônimos, parônimos e homônimos, saber a diferenciação, hipônimo e hiperônimo, conotação e denotação, linguagem conotativa, linguagem denotativa e a ambiguidade. A questão de ambiguidade caiu muito no ano passado. Ambiguidade, ela vai ocorrer quando eu tenho mais de uma interpretação para minha oração. Né? É uma pluralidade de interpretação. Eu tenho mais de uma. E geralmente ela ocorre quando eu uso o pronome sua. Mas isso tudo a gente vai entender melhor durante as aulas, né? Aqui foi um apanhado geral do que a gente vai ver. Sempre lembrando que durante essas explicações vão surgir dúvidas mais pontuais, ou dúvidas de alguma classe gramatical que está junto, que eu não coloquei aqui, mas que surge alguma, por exemplo, o que eu não lembro o que é um advérbio. A gente conversa, enfim. Certo? Deixa eu dar uma olhada quando será. Vamos ver aqui. Gente, as aulas, elas vão ser... tá. Então tá certo. A Adilis vai divulgar.
certo? Então, gente, eu fico por aqui. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Espero que vocês participem, que vocês gostem do curso e que vocês tirem todas as dúvidas que vocês tiverem referentes à língua portuguesa. Certo? Uma boa noite, um bom final de quarta-feira. Um bom final de quarta-feira para todo mundo. Certo? Tchau!